Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Hoje a gente vai falar aí do paralelismo e a perpendicularidade aí das retas. Retas paralelas, retas perpendiculares. Bora estudar, galera. Pessoal, nossa última videoaula, foi para falar da equação reduzida da reta, que vai ser de grande importância aqui para esse nosso estudo de retas paralelas ou não. Lembra que a gente tem lá na equação reduzida esse m, que a gente chama de coeficiente angular, né? Ele está relacionado ali com aquele ângulo de inclinação, aquela declividade da reta r. Esse m que a gente encontra a partir da tangente deste ângulo alfa, né? Sabendo o valor da tangente desse ângulo, eu sei o valor desse coeficiente angular. Se eu desenhar uma outra reta com o mesmo ângulo de inclinação aqui, uma reta que a gente vai chamar de S, fica claro que elas são retas paralelas, né? Se elas têm o mesmo ângulo de inclinação ali, elas nunca vão se interceptar. Bom, se elas têm o mesmo ângulo de inclinação, então a tangente deste ângulo e a tangente desse ângulo serão iguais. Automaticamente, o coeficiente angular das duas também vai ser igual. E é isso. Se as retas são paralelas, o coeficiente angular delas é o mesmo, tem o mesmo valor. E o contrário também, né? Se tem aí equações cujos coeficientes angulares são iguais, eu posso concluir aí que são retas paralelas. É o que a gente chama de paralelismo das retas. Beleza? O que a gente percebe aqui agora é que a partir da análise dos coeficientes angulares de equações, a gente nem precisa desenhar as retas para verificar se elas são ou não paralelas. Se eu tiver aqui, por exemplo, um exercício pedindo para determinar a posição relativa, né, entre duas retas, se elas são paralelas ou não, se elas são paralelas, se elas são coincidentes, se elas são até coincidentes, né? Olhando as equações aí dessas duas retas, a gente compara aí as declividades, os coeficientes angulares, né? Os valores de m, resumindo a ópera, e chega na nossa conclusão. Olha lá, descendo a reta R e a reta S aqui, as equações dela, né? A gente vê que o coeficiente angular da reta R é o 3 ali, ó. É óbvio, né? Assim como da reta S também. Bom, é isso. Se os coeficientes angulares são iguais, eu já posso concluir, então, que elas são retas paralelas. Beleza? E com um detalhe importante, galera. Lembrando aí que no caso dessas duas, né, o coeficiente linear ali, ó, que é o valor de n, lembra que a gente, além do coeficiente angular, tem o linear também, que é o valor de n. No caso aqui, o n valendo menos 2 nessa reta R e o n valendo 5 meios. Quando isso acontece, quando eles são valores distintos, são valores diferentes, a gente diz que são paralelas distintas, viu? São retas paralelas distintas. Agora, se esses coeficientes lineares forem iguais, vamos supor que aqui também fosse mais 5 meios, aí eu teria que chamar aqui de paralelas coincidentes. Afinal de contas, eu teria, né, a mesma equação. Se eu tenho a mesma equação, eu vou ter uma reta ali sobre a outra. Beleza? Então, coeficientes lineares diferentes, paralelas distintas. Se os coeficientes lineares forem iguais, aí eu tenho as paralelas coincidentes. Muito tranquilo, hein? A partir da equação da reta, a equação reduzida ali da reta, a gente consegue verificar aí as posições relativas dessas retas, sem precisar desenhá-las no plano cartesiano. Beleza? Paralelas distintas aí quando os coeficientes lineares são distintos, diferentes. Vamos com mais um exemplo aqui agora, trazendo equações gerais, né, que a gente aprendeu anteriormente. Será que dá para, a partir da equação geral, verificar aí se essas retas são paralelas ou não? Acho que sim, né? Afinal de contas, nós vimos também na videoaula anterior como é que a gente faz para transformar uma equação geral numa reduzida. Olha essa R aí. É só pegar o y que está lá, ó, e isolar ele do lado de cá, né? Eu vou ter aqui um formato reduzido. Olha lá quem é o coeficiente angular. Olha lá quem é o coeficiente linear. Beleza? A gente tem aí que o coeficiente angular dessa reta R é igual a 3. A outra equação geral também dá para reduzir, né?
Primeiro a gente simplifica ela ali, ó. Se eu dividir todos os elementos, todos os termos dela por 2, 6 por 2 cai para 3, 2 por 2, né, cai para 1. No caso ali, menos 2, né, cai para menos 1. 14 dividido por 2 cai para 7. De novo, eu pego esse y e isola. Eu vou ter aí também uma equação reduzida, né? A partir de uma equação geral, eu cheguei na reduzida. E presta atenção, né, que a gente tem ali o coeficiente angular também igual a 3. O que nos leva à conclusão aí que elas são paralelas. Mas olha os coeficientes lineares. Também são iguais. E aí, nesse caso, né, quando os coeficientes lineares também são iguais, a gente vê que o angular é igual, o linear é igual, então a gente chama de paralelas coincidentes, certo? Então, no anterior lá a gente viu que eram paralelas distintas, e agora, com todos os coeficientes aí iguaizinhos, quer dizer, né, com o m de r igual ao m de s e o n de r igual ao n de s, aí eu tenho as paralelas coincidentes. Pessoal, então basta, né, que os coeficientes angulares sejam diferentes para que as retas não sejam paralelas, né? Para que elas sejam concorrentes. A gente viu dois casos onde os coeficientes angulares ficaram iguaizinhos, mas basta que eles sejam diferentes para que elas não sejam paralelas, para que elas sejam concorrentes. E dentro dessa concorrência, vamos estudar um caso aí específico que é o da perpendicularidade das retas, viu? Beleza? Além de concorrente, elas ainda formam, as duas retas formarão aí um ângulo reto. Repito, para que sejam concorrentes, basta que o coeficiente angular de uma não seja igual ao coeficiente angular da outra. Mas para que seja, além de concorrente, perpendicular, vamos fazer uma análise aqui sobre esse encontro dessas retas. Vamos lembrar, né, que elas interceptam ali em números no eixo y, então a reta S vai interceptar ali no número S, no NS, vamos chamar assim. A reta R vai interceptar ali no NR, né? Vamos chamar de NR para indicar o número onde ela intercepta o eixo Y, a reta R. Elas também formam lá seus ângulos, né? Em relação ao eixo X. Olha aí o ângulo de inclinação da reta R, é o alfa R aqui. O ângulo de inclinação da reta S é o alfa S. Com esses ângulos de inclinação e esses pontos, esses números de interseção aí com o eixo Y, a gente chega aí nas equações reduzidas delas, né? Se tivermos esses valores, é só substituir. Se de repente aqui é o menos 1, né? Então você coloca lá no lugar do n de r o menos 1. Aqui se for um 3, né? Você coloca lá no n de s um valor 3. Já o m, né? Basta a gente encontrar a tangente dos ângulos. Se aqui de repente é um ângulo de 60 graus, ali de repente, sei lá, é um ângulo de... É até fácil descobrir qual que é aquele ângulo se esse aqui for de 60 graus, hein? Aquele alfa S ali seria a soma do 90 com 60, né? Então, aquele alfa S seria obrigatoriamente 150. Se aqui fosse, por exemplo, um 30 graus, se esse alfa R fosse um ângulo de 30 graus, obrigatoriamente o alfa S é a soma de 90 com 30. Obrigatoriamente ele seria 120. Essa é uma observação que a gente traz lá da geometria plana. Esse ângulo externo a esse triângulo, né? Vamos destacar um triângulo em azul aqui, ó. Esse ângulo externo ali a esse triângulo resulta da soma dos dois não adjacentes a ele ali, não vizinhos a ele. Vamos até escrever isso aqui, né? O alfa S é a soma do alfa R mais 90 graus. É uma informação relevante aqui para a gente, deixa eu destacar. Relevante por quê, né? A gente vai tentar aqui encontrar uma relação que indique aí se as retas são ou não são perpendiculares a partir das equações delas. Observando as equações, a gente chegaria aí nessa conclusão de que elas são perpendiculares ou não. Certo? Como, né? Vamos de novo usar a ideia de tangente, que a gente já tinha usado lá na equação reduzida, né? Vamos pegar ali a tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Tangente de alfa S. A gente lembra lá da geometria plana que tangente é resultante de pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno. É só você lembrar, por exemplo, lá da tangente de 45 graus. Se eu pegar o seno de 45
seno de 45 graus e dividir pelo cosseno de 45 graus. Lembrando que o seno de 45 graus era raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 graus era raiz de 2 sobre 2. Se eu dividir um número por ele mesmo, né, resulta em 1. E realmente a tangente de 45 é 1. Então, por isso que a gente tem aí nessa relaçãozinha lá que tangente é resultante também, além de cateto oposto sobre cateto adjacente, é resultante também do valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Por isso que naquela tabelinha de ângulos notáveis, né, se a gente decorar o seno e o cosseno, a tangente é só fazer uma razão entre os valores do seno e do cosseno. Certo? Mas esse ângulo αS, né, a gente está chamando ele ali de αR mais 90. Vamos substituir isso aqui para ver o que acontece? Olha lá, no lugar do αS eu coloquei αR mais 90. E mais uma curiosidade, viu, galera? O seno de um ângulo mais 90 graus e, consequentemente, o cosseno de um ângulo mais 90 graus ali, resulta nisso. Ó. O seno de um ângulo mais 90 vai dar o mesmo valor do cosseno desse ângulo aqui. Se fosse, por exemplo, seno de 30 mais 90, o resultado é o mesmo resultado do cosseno de 30. Pode consultar nas tabelas lá que você vai verificar isso, certo? Se você pegar lá o 30 graus, né, coloca aqui, ó, 30 graus mais 90 vai dar 120. O seno de 120 é igualzinho ao cosseno de 30, que é o valor que você pegou aqui, né, 30 graus. E o cosseno de 30 mais 90 vai ser igual ao menos seno de 30. Epa, peraí, né? Se a gente observar, isso aqui é uma inversão disso aqui, ó. É o inverso. Além do inverso, é também o oposto, né? Porque esse sinal de menos aqui indica que é o oposto. A gente poderia escrever, então, assim, ó. Se a tangente é seno sobre cosseno, o inverso, o oposto inverso aqui, seria, então, menos 1 sobre tangente. Concordam? Menos 1 sobre tangente de αR, né? Esse αR que é o ângulo que eu estou usando aqui. Ali a gente estava com αS. Se tangente é seno sobre cosseno, né? Menos cosseno sobre seno seria o oposto do inverso da tangente. Confuso? Vamos substituir então essa tangente de α aqui pelo tal do m, que é o coeficiente angular que a gente apresentou anteriormente. Lembra que a gente definiu que esse m é encontrado a partir da tangente do ângulo dado? Então vamos tirar essa tangente aqui e vamos colocar o m. Tangente de αS a gente vai substituir por m de s. Essa tangente de αS eu cheguei lá naquela conclusão, né? Que ela é igual ao oposto do inverso da tangente de αR. Então eu vou colocar m de r no lugar desse tangente de αR. Galera, é isso que a gente precisa verificar quando você tiver as equações aí de duas retas. Se isso acontecer, né? Se o coeficiente angular de uma for igual ao oposto inverso da outra, o oposto do inverso da outra, ou então, né, melhorando, a gente pode também falar isso aqui, ó, se o produto entre elas for igual a menos 1, se o produto entre os coeficientes angulares das duas equações for igual a menos 1, então elas são perpendiculares. Beleza? R e S são perpendiculares entre si quando o produto dos coeficientes angulares resulta em menos 1. A gente tinha visto anteriormente, se eles são iguais, MS é igual a MR, as retas são paralelas, certo? Agora, se forem diferentes, né, o MR e o MS forem diferentes, e multiplicados resulte em menos 1, eles são concorrentes perpendiculares. Essa é a definição aí para perpendicularidade das retas. Beleza? Demonstraçãozinha um pouco chatinha, mas vamos lá, vamos para exemplo, né? Olha aqui, se você tiver, por exemplo, uma reta com essa equação, está na forma geral, hein? Cuidado. Transforma ela para reduzida, ajuda muito. Olha a outra reta S ali, onde eu estou vendo, né, o valor do coeficiente angular dela, é menos 2. Essa daqui, se a gente reduzir ela, né, vamos fazer isso? Vamos transformar essa equação aqui numa reduzida. Vamos fazer aqui no canto. Só para verificar que o coeficiente angular dessa reta R realmente é meio. Como é que a gente poderia fazer, né? Passando o y para o outro lado. Deixo o 2x, deixo mais 5 e passava para lá o 4y positivo. Certo?
Esse 4 que está multiplicando eu posso jogar para cá dividindo. Então ficaria 2x sobre 4 mais 5 sobre 4. E o y sozinho, isolado, como a equação reduzida pede, né? Essa daqui que já está reduzida. Simplificando aqui, né? 2 quartos, dividindo por 2 e por 2. Então eu teria meio x. Agora os 5 quartos não, né? Deixa os 5 quartos mesmo. Então tá aí, ó. A gente tem aquela equação geral sendo transformada na reduzida e eu verificando que realmente o coeficiente angular dessa reta R é meio. Bom, o coeficiente angular da reta R é meio, da reta S é menos 2, então eu já sei que elas não são paralelas, né? Eu já sei que elas são concorrentes. Se fossem iguais, eram paralelas, não é? Agora, além de concorrentes, será que elas são perpendiculares? Aí é só fazer a multiplicação. Multiplicou lá o coeficiente angular de uma pelo coeficiente angular da outra, deu menos 1. Afinal de contas, né, 1 vezes menos 2 daria menos 2. Colocando 1 imaginário aqui, 2 vezes 1 daria 2. E menos 2 sobre 2 realmente é menos 1. Tá aí. Isso é a perpendicularidade entre retas, viu, galera? É a verificação aí dos coeficientes angulares que, sendo distintos, sendo diferentes, indica que as retas não são paralelas. E, além disso, se o produto der menos 1, né, entre eles, a gente vai ter aí a perpendicularidade. Olha um outro exemplo aqui onde elas não são perpendiculares. Y igual a 3x e o outro y igual a 1/3 de x mais 5. Já sei que não são paralelas. Olha lá, coeficientes angulares diferentes. Já sei que são concorrentes. Porém, é uma concorrência que não forma ângulo reto. As retas não formam um ângulo reto entre si. Se eu pegar o 3, né, esse coeficiente angular, e multiplicar por 1/3, esse coeficiente angular, 3 vezes 1/3, fazendo aqui no canto, ó, daria 3/3. E 3/3 a gente sabe que é 1. Teria que dar menos 1. Pronto. Tá aí. Perpendicularidade. Algo relativamente tranquilo. Tá bom, né? Por hoje acho que tá bom aí esses exemplos. Tá bom aí essas demonstraçõezinhas chatinhas, né? Mas que a gente precisa passar por elas de vez em quando. É isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.